Olá pessoal, nesta videoaula vamos abordar a equação de Torricelli. Como veremos, a equação de Torricelli é uma equação que permite trabalhar a queda dos corpos sem a necessidade de considerarmos o tempo do movimento. A possibilidade de tratar esse tipo de movimento, historicamente falando, é muito importante porque você vai ter a possibilidade de usar parâmetros que não dependem do tempo. Na verdade, dependem, mas você não precisa medir o tempo. E na época em que Galileu vive e estuda a queda dos corpos, o relógio era algo que ainda não existia. Então, a ausência desse recurso tecnológico, o cronômetro, a possibilidade de marcar o tempo, dificultava um pouco não só o uso, mas as deduções em relação à queda dos corpos, a dedução das equações e o estudo do próprio movimento. Então, o Torricelli ele vai obter uma equação a partir da qual você pode tratar a queda dos corpos sem necessariamente ter que cronometrar o tempo de queda. O Torricelli também é muito conhecido por um dos experimentos que ele fez no campo da hidrostática, onde ele vai propor uma forma de se medir a pressão atmosférica. Nós não vamos abordar esse assunto aqui, mas esse é um experimento, ou um dos experimentos de Torricelli, que ficou muito conhecido, ficou muito famoso. Então, os trabalhos de Torricelli ficaram famosos e esse é um dos trabalhos que é bastante conhecido. Mas o que nos interessa é o fato de que o Torricelli, por ser um estudioso, ele vai se deparar com a obra de Galileu, chamada Duas Novas Ciências, onde o Galileu vai relatar aspectos da mecânica que vão servir de base para o Newton formular as suas leis, uma das bases. Então isso ocorre por volta de 1938, o Galileu foi condenado pela Santa Inquisição por volta de 1632. Então o Torricelli vai ler a obra de Galileu, vai se impressionar bastante com ela e vai se tornar amanuense de Galileu. Amanuense é um termo que era empregado na época para classificar ou denominar pessoas que serviam de escrivãs para alguém. Né? Então, o Torricelli ele vai ser quase que como um secretário de Galileu no final da sua vida, lembrando que o Galileu foi condenado à prisão domiciliar, e então o Torricelli vai trabalhar junto a Galileu, servindo praticamente como um assistente, onde ele vai tomar notas das ideias de Galileu, vai ajudar, inclusive, em alguns raciocínios relacionados com a mecânica e tudo mais. E é nesse contexto que ele vai propor uma equação que hoje é conhecida como equação de Torricelli, essa que está aqui no canto inferior da tela, aonde nós podemos observar parâmetros como velocidade, velocidade inicial, aceleração e espaço percorrido. E notamos nitidamente que não há a presença do parâmetro tempo nessa equação. Como já coloquei no slide anterior, na época em que Galileu vive, não existem cronômetros precisos ou dispositivos que permitam fazer uma marcação do tempo de forma quantitativa. O tempo pode ser aferido de maneira qualitativa, se é que podemos falar dessa forma. Há, de fato, recursos que permitem ao Galileu eu não diria controlar o tempo, nem medir o tempo, mas ter certeza que determinados intervalos de tempo são iguais. E aí comentamos, numa das videoaulas, a questão do pêndulo. Então, embora o pêndulo, na época do Galileu, não permite fazer uma aferição do tempo quantitativamente, ele permite, a partir das oscilações uniformes, dizer se dois intervalos de tempo são iguais ou não, e permite inclusive dizer se um intervalo de tempo é o dobro do outro, ou o triplo, etc. E isso é suficiente para o Galileu deduzir que a queda é acelerada. Então, relembrando algumas equações que nós vimos, nós temos a situação de um objeto que é abandonado. Aqui é como se não houvesse atração gravitacional, um objeto que entrasse em movimento vertical para baixo, sem acelerar, ele teria sempre a mesma velocidade, e a velocidade inicial do objeto seria a mesma, permaneceria a mesma ao longo de toda a queda, e como vimos, o espaço percorrido nessa condição em que supostamente a velocidade não aumentasse, seria dada pela equação do movimento uniforme, mas os objetos em queda aceleram. Então, uma vez abandonados, seja do repouso ou lançados com alguma velocidade inicial, nós temos que ao longo da queda a velocidade vai aumentando e o objeto vai percorrendo distâncias cada vez maiores e então as equações elas se modificam. A velocidade inicial é igual
a velocidade de um corpo é igual à sua velocidade de partida, que pode ser zero ou não, mais o ganho de velocidade ao longo da queda, que é dado pelo produto da aceleração vezes o tempo, onde a aceleração é a aceleração da gravidade. E o espaço percorrido seria v vezes t se não houvesse aceleração. Como temos aceleração na queda, então o objeto vai percorrer aquilo que ele percorreria em movimento uniforme, mais alguma coisa, em termos de distância, que vai depender da aceleração que o objeto tem e de quanto tempo nós analisamos a queda do objeto, né? Após quanto tempo o objeto caiu, então isso vai ser determinante para a distância que ele percorre. E aí, portanto, temos então as equações para objetos em queda, dado que a queda é acelerada. Isso aqui é só um recurso para mostrar como essa equação se modifica, ela ganha um termo de aceleração, e como a equação do espaço também se modifica, ganhando um termo de aceleração. Bom, ocorre agora uma observação técnica que alguns livros podem trazer no lugar de V0 a indicação VI. Significa a mesma coisa, velocidade inicial ou velocidade no tempo zero. As duas coisas significam a velocidade inicial que o objeto tem. E vale o mesmo na equação de baixo, né? V0 ou VI, tanto faz, a representação é a primeira velocidade que o objeto tem. Então essas equações de queda que nós vamos empregar, elas podem aparecer com um formato ligeiramente diferente. Não é um formato que vai, evidentemente, comprometer, né, a estrutura da equação, é apenas um indicativo de que algumas pessoas preferem escrever, ao invés de V0, VI. Então, tanto faz uma notação ou a outra, e nós vamos manter a notação em que se utiliza V0, mas isso pode variar de um local para o outro. Então, vamos ver a dedução da equação de Torricelli. Qual foi o trabalho que Torricelli fez? Torricelli era muito habilidoso na matemática e ele percebeu que se um objeto em queda é descrito por duas equações, uma para a velocidade, como a velocidade de um objeto em queda aumenta e como os espaços percorridos de um objeto também vão aumentando à medida que o tempo passa, se eu tenho duas equações que descrevem a queda do objeto e em ambas eu tenho o tempo como uma variável, é possível então montar uma única equação sem a presença da variável t. Então o que ele vai sugerir é que da primeira expressão se isole o parâmetro t, ou seja, V0 passa para o lado esquerdo da expressão com um sinal negativo, e então passa-se a aceleração dividindo para o lado esquerdo, e aí você vai ter o tempo isolado na equação de cima. Com esse tempo aqui, com essa expressão para o tempo, se substitui aqui e aqui. Então, de início, fica uma equação bastante assustadora, até podemos dizer, né? Ela é um pouco complexa quando se olha à primeira vista, mas na verdade o que se fez foi apenas substituir no lugar de t esse termo aqui. Então aparece aqui t e aqui t ao quadrado. Desenvolvendo esses termos se chega na equação de Torricelli, o que não faremos aqui, porque esse desenvolvimento é até relativamente importante, né? Nos permite, a partir de uma certa álgebra, chegar ou desenvolver essa habilidade de manipular equações, mas no contexto atual isso não vem a ser muito importante. O fato é que, isolando o tempo na primeira expressão e substituindo na segunda, se obtém a equação de Torricelli. O que nós vamos ver agora é como empregar essa equação. Voltando rapidamente, pode-se notar, mais uma vez afirmo, que ela não envolve o tempo, portanto é uma equação muito útil para a solução de problemas que têm aceleração, mas que por alguma circunstância não foi possível cronometrar, né, obter informações de tempo a respeito do movimento. Então, até de certa forma, pode-se identificar que um problema ou outro, né, a solução começa pela equação de Torricelli quando nós notamos no enunciado a ausência da informação no tempo, ou quando estamos resolvendo um problema, ou estamos diante de um determinado fenômeno de queda, em que não houve a informação de tempo, não se cronometrou nada a respeito do movimento. Então, por exemplo, aqui, já fizemos esse problema numa outra ocasião, onde sabíamos o tempo de queda. Agora eu estou invertendo o problema. Vamos imaginar que, ao invés de um relógio,
se tem informação da altura da queda, né? Não se sabe o tempo de queda, mas sim a altura da queda. Então, eu vou mostrar que é possível resolver o problema da mesma forma, agora, né, tendo a equação de Torricelli. Antes, não seríamos capazes de resolver esse problema, porque não é que não seríamos capazes de resolver com tanta facilidade, nós teríamos mais dificuldade para resolver o problema usando as duas equações. Agora, usando a equação de Torricelli, fica relativamente mais fácil. Então, temos aqui um objeto que é lançado para baixo da janela de um prédio, iniciando um movimento de queda com velocidade de 1,3 metro por segundo. A altura de onde o objeto foi abandonado é cerca de 10 metros. Então, notamos no enunciado a ausência do fator tempo, não há informações do tempo. Então, isso já é um indicativo de que a equação de Torricelli ela é a equação indicada para se trabalhar o problema, pelo menos de início. Então, primeira pergunta, que velocidade o corpo atinge ao final da queda? Ou seja, quando ele está praticamente chegando ao solo, que velocidade o objeto tem? Como não é dado nenhuma informação do tempo no problema, nós vamos começar utilizando a equação de Torricelli, que é essa que está aqui. A equação de Torricelli tem v quadrado, que é a velocidade final, igual a v0 quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço a ser percorrido na queda. Substituindo os valores do problema, nós temos a velocidade de lançamento, 1,3, então esse termo entra aqui, portanto fica 1,3 ao quadrado. O fator 2, A é a aceleração de queda, g, portanto, 9,8, e ΔS é o espaço a ser percorrido durante a queda, que é de 10 metros. Então está aí montado. E o primeiro termo é a velocidade com a qual o corpo vai chegar após percorrer essa distância, que é a altura de queda, portanto, corresponde à velocidade final da queda. Agora temos que resolver a equação. Já montamos, substituindo os valores, agora vamos resolver. Então temos aí 1,3 ao quadrado e o produto desses três números, 196. Agora somamos, temos 197,69 e por último, nós vamos extrair a raiz, porque a velocidade aqui está elevada ao quadrado. Então, extraindo a raiz, nós vamos obter a velocidade de 14,06 metros por segundo. Essa é a velocidade, portanto, que o objeto vai ter após uma queda de 10 metros de altura. E no item B, quanto tempo perdura a queda? Percebe que aqui está sendo perguntado o tempo de queda. Nós temos outras duas equações que envolvem o tempo. Numa delas, a da distância, temos t quadrado. E na outra, na da velocidade, temos t elevado à primeira potência. E essa, portanto, é a equação mais fácil de se aplicar para encontrar o tempo. Substituindo os valores, a velocidade final após a queda de 10 metros é 14,06, aqui está o valor. A velocidade inicial está no enunciado, substituindo 1,3, mais AT. A é a aceleração, que neste caso é a da gravidade, 9,8, e fica então a incógnita T. O que fazemos aqui? Passamos o termo 1,3 para o lado esquerdo da expressão com o sinal trocado, subtraímos e finalmente passamos o 9,8 dividindo, já que ele está multiplicando T. Dividindo, então, obtemos 1,3 segundos de queda. Um segundo problema que também já resolvemos é o lançamento para cima de um objeto. Vamos refazer o problema, agora sem considerar que temos o tempo, né? Vamos considerar apenas que vamos trabalhar com um objeto que é lançado para cima e não foi cronometrado o tempo de movimento. Então, um objeto é lançado para cima da janela de um prédio, iniciando um movimento de subida. Não importa se ele é lançado do solo ou da janela de um prédio, é indiferente. Neste movimento, podemos desprezar a resistência do ar. Qual a altura máxima atingida pelo objeto? Evidentemente, é a altura em relação ao ponto de lançamento. Portanto, não importa onde é que está essa janela. Nós só queremos saber a que altura o objeto se eleva em relação ao ponto do qual ele foi lançado. Bom, então, para encontrar essa altura, já que não temos informação de tempo no enunciado, uma possibilidade de solução pode ser a equação de Torricelli e vamos tentar utilizá-la. Então temos aqui v quadrado, v0 quadrado, 2a ΔS. Ao lançar um objeto para cima, algumas particularidades, algumas sutilezas estão envolvidas. Primeiro aspecto, no ponto mais alto,
sempre que um objeto é lançado para cima, no ponto mais alto a sua velocidade é sempre nula. Do contrário, não seria aquele o ponto mais alto, o objeto ainda continuaria subindo. Então, é um fato implícito em todo o problema de lançamento para cima, que no ponto mais alto a sua velocidade é zero. Portanto, podemos escrever que v quadrado, v final, é nulo, é zero. Ok? Outro aspecto importante é que quando jogamos um objeto para cima, o referencial pode ser colocado para cima, acompanhando o movimento do objeto, mas a gravidade é para baixo. Portanto, ela vai adquirir um sinal negativo. Daí a passagem desse sinal positivo para esse negativo. Na substituição dos valores, quando um objeto é jogado para cima, a aceleração da gravidade terá sinal negativo se colocarmos o referencial para cima, já que o corpo foi lançado para cima. Então temos aí velocidade do ponto mais alto, zero. A velocidade de lançamento é a velocidade inicial, 25,8, menos porque durante a subida o objeto vai sendo, vamos dizer assim, freado pela gravidade. O 2 é o fator que já está na equação, a aceleração é a aceleração da gravidade e fica como incógnita, então, a altura máxima que esse objeto vai atingir em relação ao ponto em que foi lançado. Essa palavra aqui é muito importante. É por se estar questionando a altura máxima que nós podemos dizer que vai ser, então, nula a velocidade no ponto mais alto da trajetória. Enfim, tendo colocado os valores na expressão, vamos desenvolver 0 ao quadrado é 0, 25,8 ao quadrado, 625,24, menos 2 vezes 9,8, está aqui 19,6. O que fazemos agora é, esse termo independente, nós jogamos para o lado esquerdo da expressão e vai ficar então com um sinal negativo, temos zero lá do outro lado e, portanto, aquele número, ao passar para lá negativamente, subtraindo de zero, é ele próprio. Aqui do outro lado ficamos com menos 16,9, passamos então dividindo, temos a divisão de dois números negativos, que vai dar um número positivo, 33,94 é a distância que o objeto vai subir em relação ao ponto de lançamento em que ele foi jogado para cima. E no item B, quanto tempo o objeto demora para atingir o ponto mais alto? Novamente, vamos recorrer à equação da velocidade, que envolve o tempo, e é uma equação relativamente simples de trabalhar. Colocamos a velocidade final, que é zero, a velocidade de lançamento, que é 25,8. Mais uma vez, enfatizamos que na subida a gravidade retarda o movimento, então ela atua como, digamos assim, entre aspas, um freio. E aí o parâmetro t que queremos calcular. Passamos o termo 25,8 para o lado esquerdo da expressão. Bom, vai ser subtraído de zero, que não vai alterar nada nele, né? Então passamos o 9,8 dividindo, mais uma vez vamos ter a divisão de dois números negativos, que vai dar um número positivo, e o resultado é 2,63 segundos. Então temos aí dois exemplos de aplicação da equação de Torricelli, que é uma equação que pode ser empregada para soluções onde o tempo não está presente nas informações no enunciado ou em algum item do problema. Não é o único jeito de fazer, mas é o caminho mais rápido a se fazer quando se quer calcular algo de corpos acelerados, nesse caso objetos subindo ou descendo pela ação da gravidade, aonde o tempo não foi informado. Então é isso, pessoal. Até mais.